É esse que eu vou responder assim, porque senão é muita coisa para escrever. Quando não é férias, a gente está fazendo uma viagem de trabalho especificamente para gravar, a gente já programa tudo assim, exemplo. É desde o momento que a gente grava, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. A câmera não para, a gente muda a bateria, muda o cartão de memória, ela não para. Só para quando dorme para carregar. Então a gente já sabe assim que todas as nossas refeições são gravadas para fazer resenha de restaurante, dos lugares que a gente come. Tudo que acontece. Quando é férias, não. Tipo, ontem a gente jantou num lugar que não apareceu, não aparece o café da manhã, a gente só grava quando a gente dá na telha, às vezes eu gravo com celular, não necessariamente com câmera, e quando é câmera, são 2 câmeras mais iluminação. Então é muito mais trabalhoso, é como se fosse um reality da viagem inteira. Pra você ter ideia, as 2 últimas viagens que a gente fez gravando, eu só não gravei o que eu comi, que foi na hora de ir embora. No dia de ir embora, tipo, indo para o aeroporto. Eu falei assim, gente, eu gravei tudo. Quando é a trabalho, a gente... Porque sim, quando é a trabalho, a gente já sabe assim, exemplo, a gente tem que comer em tal lugar, porque isso aí vai pro canal. E se eu não tiver a trabalho, sabe, deu na telha, a gente faz, não deu, não faz, não quer gravar, não grava, tá cansado. O compromisso é infinitamente maior quando é uma viagem de trabalho. E quando é férias, a gente só faz o que a gente tem vontade, independente de ser uma coisa pedida no canal ou não, entendeu? Então, eu não concordo não com esse quem converte não se diverte. 2 frases que eu não concordo. Na vida nada se cria, tudo se copia. E quem se converte não se diverte. São 2 frases que acho que as pessoas só repetem. Elas não param pra pensar. Eu não entendi um conceito da frase. Porque sobre essa, né? Tem coisa que você vai ter que converter. Tem coisa que você é obrigado a gastar. E nem por isso você não vai converter pra ter uma ideia de quanto tá saindo aquilo. De quanto sai aquilo todos os dias, né? Tipo, você imagina todo dia eu tomar café da manhã no Dennis. Gente, caríssimo. Entendeu? Você tem que ver. Uma coisa é você ser milionário e falar quem converte se diverte. Outra coisa é você não ser, né? Então, você vai comprar um tênis. Se aquele tênis no Brasil custa 1.000, você vai pagar 2.000 aqui. Não, mas pô, custa 1.000 no Brasil, aqui tá saindo 300. Mas beleza. Tem que converter. A não ser que você viva aqui. Eu acho assim... Você tá com frio, Henrique? Eu acho assim... Se você vai fazer aquela conversão de qualquer forma. O problema é que as pessoas levam muito ao pé da letra essa história de quem se converte ou se diverte. Aí às vezes você fala assim, pô, isso daqui deu meio caro. Aí a pessoa não pode converter. Tem coisa que você vai ter que converter, entendeu? Tem coisa que você é melhor esquecer mesmo. Então depende pra forma que você usa. É isso que eu quero dizer. E também tem gente que nunca nem viajou pra converter e fica falando isso pra todo mundo, que não é o caso aqui. Que não faz sentido, entendeu? Igual o Paulo tá falando do parque. Se ele pensar que o parque vai sair $400 por dia, não pensa, porque senão você não vai se divertir. Ou você é maluco e vai, dane-se, entendeu? Mas não dá pra levar ao pé da letra e ao mesmo tempo não dá pra esquecer. Não é pra tudo. Não é pra tudo, é isso. Aí, primeiro stories do dia, temos crianças no carrinho. A gente aguentou com eles sem carrinho quanto tempo? A gente acabou de usar agora. 3 dias. Mas hoje a gente falou assim, chega, não quero ninguém reclamando, tá cansado. Ó, gente, dá até pra cobrir vocês dormirem, ó. Tchau. Vocês estavam com saudade de quando vocês usavam carrinho? Não, né? Também foi a Aline que resolveu tudo pra gente, tá? Quando a gente não aguentava mais, a gente falou... Aline, help me, carrinho. Um carrinho pra gente. Aí ela mandou um carrinho. Privacidade, dá até pra assistir um filme. Hoje o Paulo tá igual a Mágia dos Simpsons falando. Tá bom. Sumida por motivo de precisava comprar umas coisas pros meninos. Cueca, meia. Gente, esqueci de trazer meia. Eu sei que é nojento que eu vou falar, mas eu tava com a mesma meia desde que eu saí do Brasil. E eu tava sem chulé, graças a Deus, sem pé limpo, né? Aí a gente veio resolver essas coisas todas. E assim, o bom
muita gente deve estar falando, vocês não vão pros parques? Vamos. Só que tá um tempo muito incerto aqui, chovendo, de vez em quando não. Esse é o bom da gente. Com previsão de chover bastante hoje no final da tarde. E tem muita coisa no parque que para de funcionar quando chove. Então, como a gente tem muitos dias, a gente está evitando. Momento hambúrguer do mês. O que vocês preferem? Uma luminária de LED com controle remoto, 16 cores, 4 mudanças aqui. Ou um difusor que também toca música e muda de cor. Eu não deixei de fazer nada por dinheiro. Eu não fui no parque ainda porque tá todo dia tendo tempestade. Não foi por dinheiro. Se fosse pra vir pra cá e pra não ir ao parque, eu ficava no Brasil. E outra coisa, eu ganho, o YouTube paga em dólar, mas ele não te paga em dólar, porque quando você traz esse dinheiro pro Brasil, vem em reais. Pra mim seria bom ganhar em dólar se eu morasse aqui. Como eu moro lá, se o dólar sobe pra gente, aparentemente é bom, porém o custo de vida no Brasil aumenta. Então é meio que 6 por meia dúzia. Sendo que uma parcela da minha renda, os patrocinadores, vem em real mesmo. Então não é tanta diferença, entendeu? Gente, tem coisa que a gente não fala. Na verdade, a gente não mexe pra não feder mais, sabe? E acaba entrando numa intimidade que eu não quero expor outras pessoas. Porque eu optei por estar aqui e me expor. Mas se eu começar a falar muito, eu vou envolver pessoas que não trabalham com internet. E eu não vou querer expor a vida de outras pessoas. Assim, desculpa o termo, mas as pessoas estão se metendo numa situação que não é delas e inventando uma história em cima do que elas não sabem. A única coisa que eu posso garantir pra vocês foi que eu acho que eu fui a pessoa que mais tentei e sofri pra todo mundo estar junto aqui. Deus sabe o quanto eu sofri pra todo mundo estar junto na mesma época. Então, cada um tinha suas datas, suas coisas, mas eu fui a pessoa que mais implorei pra isso acontecer e isso acabou não acontecendo. Aí tem gente falando, você disse na tua lua de mel. Vamos lá. Na minha lua de mel, eu sou uma pessoa muito transparente, gente, não tem essa. Minha lua de mel foi em Orlando. Na mesma época, a minha família e os amigos da minha irmã, a família do Diego, também vinha pra cá. Não lembro quem marcou primeiro. Enfim, combinamos todo mundo de vir na mesma época. Eles vieram um dia antes, a gente veio um dia depois. Eu sei lá, até hoje, ainda é um mistério, porque cargas d'água, ninguém queria ficar do nosso lado, como se a gente tivesse, sei lá, fedor no sovaco, não sei o que era. Falaram que era lua de mel, que não podia ficar perto. Só que assim, se eu quisesse vir pra Orlando, vou falar um palavrão, pra transar, eu teria ido pro resort, ficar no quarto o dia inteiro, não teria vindo pra Orlando na lua de mel. Mas mesmo assim a família não queria ficar perto, mas eu ia atrás. Porque na época eu era muito de ficar, pelo amor de Deus, eu quero ficar com vocês. Hoje em dia eu não faria. Vamos lá, mais uma vez. E aí, assim, o que acontecia? No parque, meio que a galera ficava no grupo deles, que é a minha família, mas todo mundo ficava meio isolado. Algumas horas a gente ficava juntos, mas tinham horas que eu falava assim, pô, então vamos combinar de jantar? E aí todo mundo ia para outro lugar e me dava bolo mesmo. Foram várias vezes. Sei lá por quê, até hoje eu não sei. Se passaram 10 anos, eu não sei por quê. E aí eu falo isso. Cara, foi muito complicado. Imaginei que fosse de uma forma e seria de outra. Eles brigaram muito entre eles, né?
parentes e os amigos, e nananã, mas entre eu e o Paulo com eles a gente não brigou, e nem, na verdade, eu e o Paulo não brigamos com ninguém, nem entre a gente, nem com eles. A gente estava muito de boas mesmo, inclusive repetindo lua de mel. Depois disso, nunca mais ninguém combinou viagem junto com a gente, sem a gente também ter feito nada, mas tudo bem. É isso. Outras vezes chamei minha família e todo mundo falou, não dá. Tudo bem, respeitei. Paralelo a isso também, a gente viajou sozinhos porque a gente era recém-casados, então todo ano a gente tirava férias e viajava sozinhos. E seguimos meu baile, lembrando que eu e o Paulo, nós somos filhos de pais que não gostavam de viajar para fora do Brasil, então a gente viajou muito pelo Brasil. Então quando a gente se juntou, a gente começou a correr atrás do nosso tempo perdido, conhecendo lugares que a gente queria conhecer. Portanto, por isso que eu e o Paulo viajamos muito sozinhos. E não tem nada de mal um casal casado viajar nas suas férias, pagando suas próprias viagens. Ótimo, ponto. Outras vezes falei, vamos combinar, e nunca aconteceu com a minha família. Dessa vez, eu vou usar um termo, assim, muito do que aconteceu. Eu praticamente me humilhei pra todo mundo vir junto, porque era a primeira vez do Eric, Henrique, Bela e tal, e a minha irmã falou que não dava. Mas até então, a minha irmã falou que não pretendia viajar, por outras questões. Aí eu convidei minha mãe falou assim, Juliana, não tenho planos pra viajar no momento. Eu falei, poxa mãe, tá bom, não dá pra pedir mais, mas ela falou que não, eu falei, tudo bem. Aí, minha mãe, chegou uma hora que eu até respeitei minha mãe, isso dessa viagem agora, né? Outras vezes também, na verdade, quando foi pra 2019, eu chamei minha mãe também pra ir pra Califórnia com a gente, mas eu fiquei com receio. Eu chamei, ela disse que não tinha intenção, tudo bem. Era eu, Eric, Henrique e Paulo, os meninos tinham 1 ano. Eu fiquei até meio assim, né, de, será que ela tá achando que eu quero me aproveitar dela pra ela cuidar dos meninos? Mas não era, não. Mas eu morro de medo das pessoas acharem que eu quero que cuidem dos meus filhos, sabe? Porque eu seguro firme aqui na situação mesmo, vocês sabem disso. E aí, dessa vez, eu chamei, a minha mãe falou que não tinha planos e tal, não. Aí, eu fechei minha viagem em dezembro. Chegou no carnaval, a minha irmã me falou, vou viajar. Aí eu falei, caramba, pra onde? Minha irmã falou, pra Orlando. Falei, que legal, marca com a gente. Ela falou, não dá por causa das férias do Diego. Poxa, nem um diazinho, nem uma semaninha. Não dá. Não tem como. Falei, você chamou a mamãe? Ela falou, ainda não. Falei, não sei se ela vai. Comigo ela disse que não tinha intenção. Aí, Aí no dia seguinte disso, que a minha irmã me falou que ela realmente ia viajar, ela ia vir 15 dias antes da nossa vinda pra cá, minha mãe falou, a minha mãe veio conversar comigo, falou, vou viajar. Eu falei, pra Orlando? Entendeu? Daí ela falou, sim, com a sua irmã. Eu falei, Aí eu chorei, né? Fiquei assim, poxa, mãe, por que não comigo, mãe? Eu te fiz um convite, que no meu caso era um convite mesmo. Vamos, mãe, faço questão, deixa comigo, é nóis. Ela falou, filha, naquela época tinham outras questões, não tava pretendendo viajar e tal. Fiquei sentida, porque eu queria muito que... eu queria muito que a minha mãe tivesse a oportunidade de viajar com a gente, pra ver que nós somos muito legais viajando. E essa aqui é a melhor versão da gente, a gente viajando, vocês sabem. E tudo bem, eu não tinha o que fazer, aí elas viajaram e a gente se encontrou no shopping naquele dia e depois elas voltaram pro Brasil e é isso. Cheguei a tentar, falei, gente, fica um pouquinho mais. Elas, não dá. Falei, mãe, então você fica mais uma semana, eu vou estar numa casa, não sei o que. Minha mãe, não dá, filha, não dá. Enfim, eu não ficou, e foi isso, entendeu? Eu só não queria que as pessoas me colocassem como monstra de uma situação que só Deus sabe o quanto eu sofri, porque eu queria muito que todo mundo tivesse viajado junto. Eu queria muito. Deus sabe o quanto eu chorei, o quanto eu implorei, o quanto eu pedi. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito e uma hora para as coisas acontecerem na vida de cada um. E se tinha que ser assim, foi assim. Só não depositem em mim uma história e inventem histórias sobre mim. Porque isso é sacanagem, é por isso que eu tô vindo aqui falar. Porque uma coisa que eu não admito é que falem de mim algo que não existe. Se eu sou, eu assumo. Agora, se eu não sou, eu venho aqui sim porque eu não deixo falarem por mim. E o que eu acho mais injusto de tudo é algumas pessoas darem a entender que eu que não quis estar com elas aqui. Porque eu acho que eu fui a pessoa que mais quis. Eu nem queria estar revivendo isso. Eu fui a pessoa que mais quis todo mundo junto aqui. E o mais injusto é que desde que elas viajaram, eu tô lendo que eu não quis viajar com elas. Então não inventa sobre a vida do outro que você não sabe. Eu fico muito chateada que as pessoas acham que a pessoa que é sempre a mais falante, a mais desinibida,
a mais extrovertida, que no caso acho que da família toda sou eu, é sempre, desculpa o palavreado, uma filha da puta, sabe? Que se existe algo que talvez seja um problema na cabeça dos outros, que isso foi causado por mim, só porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. E não, gente, eu posso ser uma pessoa extrovertida e ser uma pessoa legal, uma pessoa honesta, decente, uma pessoa transparente. E eu não tenho nada a esconder de vocês. Por isso que eu vim aqui contar tudo isso, que não tem nada demais, mas eu não queria expor uma situação que era da minha família. Mas eu fui obrigada agora, neste momento, a expor essa situação, porque eu não vou ficar lendo coisas injustas e nem palavras que estão tirando da minha boca. Beleza? E só pra terminar, muita gente tá falando assim, ela tá falando que você não gosta de viajar em família, porque na sua lua de mel teve muita confusão. Muita confusão, vírgula. Nenhuma entre eu e o Paulo, ou eu e o Paulo e as pessoas. Muito pelo contrário. As confusões foram entre eles. Entre a gente não teve e a gente não brigou com ninguém. Ninguém. Eles brigaram entre eles. Então não faz sentido. Entendeu? Eu juro. Toda vez que a gente viaja, a gente fica zoando as versões. Porque aqui tem várias que depois você descobre que do Brasil fez outra letra. O vidro do carro tá imundo. Eu parei pra abastecer, esqueci de lavar o vidro do carro. Tá os dois roucos. Sabe que é isso? Viagem com criança, grito o dia inteiro. Bora, pula, vem, vamos. Bora, Henrique. Como é que é, Henrique? Você? Vai, Henrique. Os dois. Maior McDonald's do mundo. Tem vídeo no canal, mas a gente era pequeno, o vídeo é flopado. Esse vídeo é flopadaço, né? Imagina alguém construir isso no Minecraft. Isso, é fora. O McDonald's daqui só é essa unidade, tá? Tem pizza, tem macarrão, tem vários outros sanduíches diferentes do Brasil. Procura o nosso vídeo lá. Deve estar bem mal feito, porque eu tava grávida. Tem o McFish? Se você quiser dividir um McFish, aceito. Double, não? Double, esse aí. Esse difícil. Você viu um peixe? Qual o nome dele? Fofinho. Mas você tá chamando ele de quê? Clim, clim. Opa, peixinho. Como é que você tá chamando o peixe? Fish. É? Ai, filho da fish. Qual é o nome do peixe que você tá chamando? Fish. Não, você falou limpa-limpa. Limpa. Ele tá chamando o peixe de clim-clim. Ah, e uma coisa legal que eu acho daqui é que eles não tem muito negócio de mesquearia de bebida. Tipo, eu comprei 2 cocas, eles falaram, leva 4, entendeu? Tem também um elevador nesse McDonald's. Ai, apertei errado, apertei a porreta do bombeiro. É aqui, ó. Entra aí. Bora, elevador do McDonald's. Vamos pro 2. Oi? É porque sim.